O escritório cheirava a couro italiano e ambição. Vidros do chão ao teto emolduravam a vista de Copacabana, onde o sol da tarde pintava o mar de dourado. Mas nada suavizava a tensão que cortava o ar como uma lâmina. Theo Almeida Vasconcelos estava de costas para a sala, mãos entrelaçadas atrás do corpo, observando o movimento da praia lá embaixo. O terno escuro contornava seus ombros largos, cada linha precisa, controlada. O silêncio se estendia como uma negociação silenciosa. Do outro lado da mesa de mogno, Isadora Menezes segurava o contrato com dedos que tremiam imperceptivelmente. Tinha lido cada cláusula 3 vezes, cada palavra gravada na memória como uma sentença. Quartos separados. Nenhum contato físico. Nenhuma obrigação além das aparições públicas. Um casamento de fachada, elegantemente disfarçado de conveniência. Theo finalmente se virou, a voz baixa e controlada cortando o silêncio. Se está tendo dúvidas, agora é o momento de recuar. Não estou, ela respondeu, a voz mais firme do que seus nervos permitiam, desde que as regras sejam respeitadas. Ele assentiu uma vez e assinou a última página com precisão cirúrgica. Os movimentos eram clínicos, desprovidos de emoção. Aquilo não era amor, nem sequer amizade. Era uma transação. Ela forneceria a ilusão de estabilidade familiar para proteger a herança das propriedades no interior, e em troca ele quitaria as dívidas que o pai dela havia deixado como herança maldita. Isadora tinha aprendido da pior forma o que um toque podia destruir. Seu último relacionamento começara com flores e terminara com cicatrizes tão bem escondidas que pareciam segredos enterrados. Desde então, havia construído muros tão altos que ninguém ousava escalá-los. Até Theo, que não queria amor. Apenas distância. Apenas silêncio. Uma semana depois, casaram-se numa cerimônia privada no cartório de Ipanema, com 2 testemunhas mudas. Sem votos, sem alianças, apenas tinta no papel. Mudaram-se para a cobertura dele na Barra da Tijuca, um palácio de vidro e mármore com vista para a praia da reserva. Ela ficou com a ala oeste. Ele permaneceu na leste. À noite, o único som era o sussurro do vento contra o vidro e o distante rumor das ondas. Isadora decorou seu espaço lentamente, adicionando tecidos macios e cores quentes a uma casa que parecia mais uma sala de reuniões. Algumas plantas. Uma prancheta de desenho que não tocava há anos. No início, não conseguia dormir. A cama era grande demais, silenciosa demais. Ficava acordada, ouvindo cada som, esperando que o passado a alcançasse. Theo raramente a via durante o dia. Trabalhava 12 horas na construtora da família, navegando entre batalhas de incorporação e escândalos da imprensa. Quando dividiam o mesmo espaço, era durante jantares silenciosos numa mesa de jacarandá, onde os talheres tilintavam como passos numa catedral. Às vezes seus olhos se encontravam brevemente. Ele nunca fazia perguntas. Ela nunca oferecia respostas, mas toda vez que erguia o olhar, captava algo no olhar dele. Um lampejo que não era crueldade nem desejo, apenas consciência. O tipo que dizia, eu te vejo, mesmo que não saiba o que você sobreviveu. As semanas passaram como nuvens, lentas, sem forma, intocáveis. Então veio o dia em que ela derrubou a xícara de café. Estilhaçou-se pelo piso de mármore e, sem pensar, Theo apareceu ao lado dela. Ajoelhou-se para ajudá-la a limpar. Os dedos dele roçaram os dela. O contato foi acidental, mas todo o corpo dela congelou. Recuou tão rapidamente que arranhou a mão no vidro. Theo se levantou e não tentou tocá-la novamente. Mas algo havia se rompido, se aberto entre eles. Não desejo, nem proximidade, apenas humanidade. Naquela noite, ele deixou um pequeno kit de primeiros socorros do lado de fora da porta dela. Sem bilhete, apenas cuidado em sua forma mais pura e sem palavras. Isadora não sabia o que pensar dele. Era poderoso, mas nunca autoritário. Frio, mas nunca cruel. Esperar a distância, mas não esse tipo de silêncio, um que criava espaço em vez de ocupá-lo.
Theo, por outro lado, não sabia por que ela persistia em seus pensamentos. Tinha-a escolhido justamente pelo distanciamento. Ela não pediria afeto, não exigiria seu tempo. Tinha sido a opção mais segura num mundo cheio de interesseiras e paparazzi. Mas toda vez que ouvia seus passos pelo corredor, algo dentro dele se aquietava. Seu mundo era cheio de coisas afiadas. Advogados, acionistas, aquisições hostis. Mas Isadora se movia como névoa, suave, evasiva, inesquecível. Uma noite, enquanto uma tempestade se formava sobre a Tijuca, ela estava na varanda, deixando o vento embaraçar seus cabelos. Theo a viu através do vidro, descalça no mármore molhado, olhos fechados como se escutasse algo mais profundo que o trovão. Ela não percebeu que ele estava observando, e ele não desviou o olhar. Dentro daquela cobertura construída para negócios, algo não dito começou a criar raízes. Não amor, ainda não. Mas algo mais gentil, uma presença, um ritmo, o espaço entre dois estranhos se estreitando. Então veio a noite que mudaria tudo. Passava da meia-noite. A chuva tamborilava nas janelas como um pensamento inquieto. Theo acabara de voltar de uma reunião tardia quando ouviu. Um grito, cru, perfurante, aterrorizado. Congelou. Veio novamente, abafado, mas inconfundível da ala oeste. Sem pensar, moveu-se. A porta do quarto dela estava entreaberta. O luar se derramava pelo chão, capturando a torção de seu corpo sob os lençóis. Ela se debatia, a respiração entrecortada em suspiros curtos e desesperados. O suor molhava sua testa, os lábios entreabertos num grito silencioso. Para! Caio! Por favor! Para! Theo se aproximou, algo primitivo se contraindo em seu peito. Ajoelhou-se ao lado dela e tocou suavemente seu ombro. Isadora, você está sonhando. Ela não acordou. As mãos se fecharam em punhos, gemeu baixinho. Ei! A voz dele rachou. Está tudo bem, você está segura. Ele não pensou, apenas reagiu. Deslizou para a cama por cima das cobertas, cuidadoso para não quebrar as regras. Envolveu um braço ao redor de sua figura trêmula. Ela enrijeceu, mas não se afastou. A respiração desacelerou. O corpo, rígido momentos antes, se derreteu contra o dele. Em segundos, silêncio. Depois, sono. Theo permaneceu a noite toda, o braço debaixo da cabeça dela, os dedos dela curvados perto de seu peito. Não dormiu. Escutou o ritmo da respiração dela, da chuva, de algo dentro dele que não ouvia há anos. Pela manhã, Isadora despertou. Os olhos tremularam antes de se abrirem. Quando o viu ali, acordado, ainda a abraçando, não gritou. Não correu. A voz foi um sussurro, mas não de medo. Você ficou. Theo não se moveu. Você estava assustada. Ela piscou uma vez, não me lembro de ter adormecido. Eu sei. Ela olhou para o braço dele. Ele começou a se afastar, a recuar de volta à segurança da distância entre eles, mas os dedos dela seguraram sua manga. Só por um segundo. Isso foi tudo o que precisou. Algo no contrato havia sido quebrado, e algo neles havia começado. A cobertura estava quieta, sempre quieta demais. As manhãs começavam com um silêncio tão espesso que quase podia ser tocado. O único som era o distante zumbido da máquina de café expresso que Theo insistia em usar sozinho, apesar da disponibilidade da empregada. Isadora frequentemente acordava antes do nascer do sol, encolhida na borda extrema de sua cama, emaranhada num cobertor fino que nunca parecia quente o suficiente. A nova vida deles não tinha forma clara, ritmo real. Passavam um pelo outro como estranhos presos num sonho compartilhado. Teoricamente eram marido e mulher. No papel, eram um só. Mas na prática, eram sombras em corredores separados. Theo saía cedo todas as manhãs. Seus ternos escuros perfeitamente passados. O maxilar tenso de propósito. Isadora o observava da janela uma vez. Apenas uma.
antes de decidir que não queria sentir aquele tipo de dor novamente. Havia algo na forma como ele se movia, preciso, intocável, como um homem que enterrara a ternura há muito tempo. Ela não conhecia sua comida favorita nem seu aniversário. E ele nunca perguntava como eram seus desenhos antigamente. Ainda assim, estranhamente, nunca se sentiu vigiada. Nesta cobertura de vidro que ecoava como uma catedral, ele nunca invadiu seu espaço, nunca bateu em sua porta, nunca olhou por muito tempo. Mas às vezes ela captava seus olhos demorando em suas mãos durante o jantar, a forma como seus dedos se curvavam nervosamente ao redor dos talheres, como ela passava o guardanapo pelos lábios como se pedisse desculpas por existir. Ele notava mesmo quando fingia que não. Tinham concordado com alas separadas da casa, mas havia espaços compartilhados. A sala de jantar, o terraço, o evento ocasional da empresa que tinham que comparecer juntos, braço no braço para as câmeras, depois carros separados de volta para casa. Isadora odiava isso. Odiava a forma como as pessoas a olhavam, como se tentassem decifrar o que ela estava fazendo ao lado de um homem como ele. Sorria. Theo sussurrara uma vez entre dentes, enquanto os flashes explodiam em seus rostos. Só para o show. E ela sorriu, não para as câmeras, mas por ele, pela forma como sua mão suavemente firmou sua cintura, mesmo que tivessem jurado manter distância. De volta à casa, retornavam ao silêncio. Uma noite, enquanto a chuva pressionava as janelas, ela ouviu música vindo fracamente da ala leste. Não clássica. Jazz, cru, lento, antigo. Theo estava em algum lugar atrás das paredes, sozinho, deixando um trompete preencher o espaço com melancolia. Isadora se sentou no chão de sua sala de desenho, cercada por caixas não abertas de lápis e papéis em branco. Seus dedos coçavam, mas ela não conseguia tocá-los. O medo ainda morava em seu peito, pesado e teimoso. E se no momento em que desenhasse novamente lembrasse de tudo? Mas algo sobre aquela música se infiltrando pela cobertura como uma memória a fez pausar. Na manhã seguinte, Theo já havia saído. Ela encontrou um pequeno pacote perto da cafeteira. Chá de camomila. Não tinha pedido, não mencionara a insônia, mas de alguma forma ele sabia. Ela preparou uma xícara e se sentou no balcão da cozinha, observando o vapor. Quando ele voltou naquela noite, ela o encontrou à mesa. O silêncio usual se estendeu entre eles como neblina, até que sua voz o rompeu. Obrigada, disse suavemente, sem erguer o olhar. Theo a olhou surpreso. Por quê? Pelo chá. Ele assentiu uma vez, como se incerto de como responder. Você não estava dormindo. Ela não perguntou como ele sabia. Apenas assentiu também, e isso foi tudo. Mas o silêncio pareceu diferente naquela noite. Não pesado, não frio, apenas quieto. E então veio o momento que mudaria tudo novamente. Foi pequeno, mal um momento. Isadora estava tentando alcançar um copo na prateleira alta da cozinha. Esticou-se na ponta dos pés, os dedos roçando a borda, mas ele escorregou. Ela suspirou, olhos arregalados enquanto começava a cair. Theo o pegou. Sua mão se moveu rápida, precisa, agarrando o copo no ar antes que se estilhaçasse. Isadora congelou. Seus rostos estavam subitamente próximos demais. A respiração rasa. O peito dela roçou o braço dele. Ela recuou instantaneamente, as bochechas queimando. Eu não quis dizer... Tudo bem, ele disse, a voz baixa, ilegível. Colocou o copo delicadamente. Nenhum dano. Ela assentiu, recuando como um cervo assustado, mas não saiu da cozinha. Em vez disso, se encostou no balcão, o coração acelerado, sentindo o eco daquele momento vibrar em sua espinha. Ele ficou ali por mais um segundo, observando-a. E então, saiu. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Não por causa do medo, mas por causa da sensação da mão dele roçando a sua. Porque algo quente havia se agitado dentro dela, desconhecido, mas não indesejado. Theo sentiu também.
De volta à sua ala, afrouxou a gravata encarando o reflexo no espelho. O que estava acontecendo? Isso não deveria se tornar real. O contrato havia sido claro. Escolhera Isadora precisamente por suas barreiras. Seus muros a tornavam segura, previsível. Mas agora estava começando a desejar poder cruzar a linha. Ao longo dos próximos dias, seus jantares cresceram ligeiramente mais longos. Ela começou a chegar à mesa 5 minutos mais cedo. Ele ficava 5 minutos a mais. Ainda não conversavam muito, mas quando conversavam, os silêncios entre suas frases não eram tão afiados. Você gosta do que faz? Ela perguntou numa noite. Ele ergueu o olhar, o garfo pausado no ar. Gosto? Na empresa? Ele pensou por um momento. Não sei. Tenho feito isso por tanto tempo que não tenho certeza se já me perguntei isso. Ela assentiu lentamente. Eu costumava desenhar. Ele olhou para suas mãos, depois para os vestígios de cor seca sob suas unhas. A voz dele foi quieta. Você ainda desenha. Os olhos dela se arregalaram um pouco. Naquela noite, ela abriu uma caixa, tirou um lápis, apenas o tocou. E pela primeira vez em anos, não estremeceu. Theo notou o brilho suave sob sua porta enquanto passava mais tarde naquela noite. Permaneceu aceso até o amanhecer. Ele não disse nada, mas algo dentro dele se suavizou. Uma manhã, quando ela o passou na escada, disse: Sua música, o jazz, eu ouvi. Foi bonito. Ele piscou. Você estava escutando? Eu gostei. Então ela se foi, deixando para trás o perfume de lavanda e algo não dito. Naquela noite, ele tocou a mesma faixa novamente, só um pouco mais alto. No mundo compartilhado de vidro e mármore, nada dramático havia mudado, mas tudo parecia diferente. Havia novos padrões agora, regras não escritas. A caneca dela aparecia ao lado da dele no balcão. A voz dele se suavizava ao dizer seu nome. Não eram amantes, não eram amigos, mas não eram mais estranhos. O contrato estava intacto. Mas a distância começava a fraturar. E enquanto Isadora ficava na janela uma noite, observando raios dançarem sobre as montanhas da Tijuca, sussurrou algo no vidro. Acho que não odeio mais estar aqui. O que ela não sabia era que Theo, no corredor, estava olhando para a mesma tempestade, imaginando quando chegaria o momento em que não conseguiria mais seguir as regras que ele mesmo havia escrito. Amanhã, depois que Theo assegurou durante o pesadelo, a cobertura não parecia a mesma. Não estava mais barulhenta. As paredes ainda sussurravam, os pisos ainda ecoavam. Mas algo havia mudado. Estava na forma como Isadora demorava mais no balcão da cozinha, observando o café pingar, em vez de se apressar de volta para sua ala. Estava na forma como Theo servia seu chá antes que ela pedisse, deslizando-o pelo mármore com um olhar silencioso, a manga roçando a beirada da mão dela. Por semanas haviam vivido como estátuas em galerias paralelas, separados, intocados. Agora, sem palavras, seus dias começaram a se alinhar. Isadora não se encolhia mais quando os passos dele soavam no corredor. Theo, por sua vez, parou de andar tão deliberadamente, como se tentasse não perturbá-la. A casa, uma vez cheia de evitação, começou a respirar com um novo ritmo. Toda noite ele vinha ao quarto dela. Batia primeiro, sempre, e toda vez ela dizia a mesma palavra. Sim. No início era apenas sobre os pesadelos, mas logo se tornou outra coisa. Não romance, não desejo. Ainda não. Algo mais silencioso, presença. Ele nunca se despia. Deitava por cima das cobertas, braços cruzados sobre o peito ou atrás da cabeça, como um sentinela vigiando seu sono. Às vezes cochilava, às vezes não, mas sempre estava lá quando ela acordava. E Isadora parou de trancar a porta. Começou a dormir a noite toda, profundamente, pacificamente. E cada manhã, seus olhos se abriam um pouco mais suaves. Uma noite, ela voltou ao quarto e encontrou um livro em sua mesa de cabeceira,
uma cópia gasta de O Pequeno Príncipe, seu favorito desde a infância. Ela o pegou devagar, o coração apertando na garganta. Dentro da capa havia um post-it escrito numa caligrafia masculina organizada. Você mencionou uma vez. Pensei que pudesse ajudá-la a sonhar com outros planetas hoje à noite. T. Ela pressionou o bilhete contra o peito. Não era grandioso. Não era alto. Mas era a primeira vez que alguém se lembrava de algo tão pequeno sobre ela e oferecia sem esperar nada em troca. Mais tarde naquela semana, Theo chegou em casa mais tarde que o usual. Isadora havia esperado na cozinha mais tempo do que pretendia, tomando chá, brincando com a barra do suéter. Quando finalmente ouviu o carro na garagem, se levantou rapidamente, surpresa com o quanto seu corpo reconheceu o retorno dele. Ele entrou parecendo exausto, a gravata solta, o cabelo ligeiramente fora do lugar. Não quis fazer você esperar, disse, notando-a no balcão. Ela deu de ombros, tentando parecer casual. Não estava esperando. Só não conseguia dormir. Uma pausa. Então ele perguntou. Quer que eu suba? Ela olhou para sua caneca, depois de volta para ele. Sim. E quando subiram as escadas juntos, pareceu diferente. Não como um ritual, mas como uma escolha feita em união silenciosa. Naquela noite, antes de desligar a lâmpada, Isadora disse algo que não havia dito desde o casamento. Boa noite, Theo. Ele olhou surpreso, então assentiu uma vez. Boa noite, Isadora. Na manhã seguinte, ela riu pela primeira vez. Foi por algo pequeno. Theo havia acidentalmente derrubado suco de laranja num relatório de negócios enquanto checava o telefone na cozinha. Sua expressão era tão genuinamente irritada, tão humana, que Isadora explodiu numa risada silenciosa e súbita. Ele se virou para ela, sobressaltado, então sorriu. Um sorriso real. Não ria, disse, tentando não sorrir mais. Este era um relatório de 10 páginas do conselho. Ela riu de novo, os olhos brilhando. Parece que agora é um relatório de café da manhã. E assim, a tensão se quebrou. Naquele dia ela desenhou, não apenas linhas, mas cor, forma. Um esboço de uma figura sentada numa janela, olhando para fora. O rosto estava inacabado, mas os ombros pareciam familiares, sólidos, vigilantes, como alguém que havia permanecido durante a tempestade. Theo passou pelo estúdio mais tarde e parou na porta. Ela não o viu, não a princípio. Estava concentrada, uma mancha de azul na bochecha, uma mecha de cabelo grudada nos lábios. Ele a observou por um longo momento, não dizendo uma palavra, porque pela primeira vez ela parecia pertencer à própria pele novamente. Naquela noite, Isadora preparou o jantar. Não era elegante. Massa, vinho, uma mesa silenciosa perto das portas do terraço. Quando Theo entrou e viu as velas acesas, a música suave tocando, ele pausou. Você não precisava fazer isso, disse gentilmente. Eu sei, ela respondeu. Eu quis. Comeram devagar, a conversa suave, mas constante. Ela perguntou sobre sua irmã. Ele perguntou sobre seus lápis favoritos. Compartilharam histórias da infância. Nada muito pesado, mas o suficiente para colorir os contornos de quem eram antes do mundo os endurecer. Depois, ela o acompanhou até as escadas. Ele olhou para ela, mãos nos bolsos, e antes que qualquer um pudesse nomear o sentimento, Isadora disse novamente, vai ficar? Naquela noite, ele se deitou mais perto. Não tocando, não pressionando, mas mais próximo que o usual. E quando ela estendeu a mão em direção a dele sob as cobertas, tentativa, leve como uma pena, ele não se moveu, não falou. Apenas deixou que os dedos dela descansassem contra sua palma, curvados suavemente como um segredo. Ficaram assim até o amanhecer. Pela manhã, ela encontrou uma tela no cavalete com uma única pincelada de dourado. Não se lembrava de ter pintado, mas algo sobre aquela cor parecia com ele. Os pincéis eram velhos, mas suas mãos se lembravam deles. Encaixavam como uma memória, estranha a princípio, depois subitamente natural. Isadora estava diante do cavalete, descalça.
o cabelo preso num coque frouxo, tinta já manchando os nós dos dedos. A luz da manhã filtrava pelas amplas janelas de vidro, envolvendo o estúdio num sussurro dourado. Ela não pintava há anos, não desde que o silêncio de seu último relacionamento sufocara sua criatividade. Caio não havia apenas tirado sua confiança, havia roubado suas cores. Ele dizia que sua arte era infantil, inútil, que ninguém jamais entenderia o que ela tentava expressar. Com o tempo, ela havia acreditado nele, mas Theo nunca dissera uma palavra sobre sua pintura. Nunca elogiou, nunca pressionou. Apenas abriu espaço, e de alguma forma, esse silêncio, o tipo certo de silêncio, era mais alto que qualquer elogio. Agora mergulhou o pincel num azul marinho profundo e o puxou pela tela. Uma única pincelada, tentativa, irregular. Recuou, observou, então tentou novamente. Desta vez carmesim, ousado, machucado e vivo. Não tentou explicar o que estava criando. Nem mesmo sabia. Tudo o que sabia era que algo dentro dela havia começado a se mover novamente. Algo suave, selvagem e desesperadamente seu. Naquela tarde, Theo parou do lado de fora da porta de seu estúdio. Estava ligeiramente entreaberta. Não pretendia se intrometer, mas a visão pela fresta o fez pausar. Isadora estava no meio da sala, pincel numa mão, paleta na outra. A camisa estava salpicada de cor, a calça manchada perto dos joelhos. Um murmúrio suave deixava seus lábios, sem melodia, mas cheio de respiração. Havia uma mancha de ocre na bochecha. Ela parecia radiante e completamente inconsciente dele. Ele poderia ter ficado ali para sempre, mas recuou silenciosamente, dando-lhe a privacidade que ela não sabia que precisava. Mais tarde, quando ela se juntou a ele na cozinha, as bochechas coradas de horas no estúdio, encontrou um pequeno bilhete ao lado da xícara de chá. Bem-vinda de volta. Apenas 2 palavras, mas ela soube o que significavam, e seu peito se apertou com algo parecido com gratidão. Ao longo dos próximos dias, seu estúdio se transformou. Telas em branco desapareceram uma a uma. A sala se encheu de cor, de vida. O cheiro de óleo de linhaça e acrílico preencheu os corredores, substituindo a esterilidade fria que uma vez marcara sua ala. Theo nunca pediu para ver seu trabalho, mas notou como sua postura mudou, como ela se endireitou, sorriu mais, como seus olhos começaram a refletir luz em vez de absorvê-la. E Isadora notou coisas sobre ele também. Ele chegava em casa mais cedo agora, virava o telefone de cabeça para baixo durante o jantar. Uma vez ela o flagrou se apoiando no batente da porta do jardim, olhando para as flores com uma suavidade que não havia visto antes. Ele ainda era um homem de controle, ainda preciso, contido. Mas agora ela vislumbrava o menino que ele devia ter sido uma vez, antes da ambição esculpir bordas afiadas nele. Uma noite ela vagou pela sala de estar e o encontrou ao piano. Não sabia que ele tocava. A peça era simples, lenta, melancólica. Ela ficou quieta nas sombras, apenas observando seus dedos dançarem pelas teclas como se estivessem contando uma história que só ele podia ouvir. Quando terminou, olhou para cima e a viu. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar, algo passou entre eles que nenhum ousou nomear. Ela se aproximou devagar e se sentou no chão ao lado do piano, encostando a bochecha nos joelhos. — Você sente falta? Perguntou. Ele se virou para ela. — Falta do quê? — De tocar para você mesmo, antes de tudo se tornar sobre responsabilidade. Ele ficou quieto por um longo momento. Então disse: — Não sei se me lembro de como isso é. Ela não falou. Apenas ficou ali ao lado dele enquanto o silêncio os envolvia novamente. Mas não como antes. Agora era uma ponte. Mais tarde, naquela semana, Isadora trouxe uma de suas pinturas menores para a sala de jantar. Não estava terminada, mas era crua, honesta. Uma figura no limite de um penhasco, cercada por ondas de cor, medo, memória e movimento. Ela a colocou na mesa antes do jantar. Theo parou quando a viu. Não falou imediatamente, apenas olhou. Realmente olhou.
Então disse: ela parece estar esperando algo. Isadora piscou. Está. O quê? Ela hesitou, depois sussurrou. Uma razão para ficar? Theo encontrou seus olhos do outro lado da mesa. Você não precisa de uma razão, disse quietamente. Você é uma. Ela olhou para baixo, o coração acelerado. Algo havia mudado novamente. Mais tarde naquela noite, quando ele se juntou a ela no quarto, trouxe sua cópia de O Pequeno Príncipe. Leram algumas páginas em silêncio, lado a lado, sob o brilho suave da lâmpada dela. Em certo momento, ele pausou e perguntou: Você se lembra por que ama tanto essa história? Ela assentiu. Porque me lembra que as coisas mais importantes são invisíveis. Ele sorriu de leve. Como confiança. Ou cura, ela acrescentou. Não se deram as mãos naquela noite, mas seus corações não eram mais estranhos. Uma manhã, ela pintou algo novo. Um homem e uma mulher separados, mas ligados por fios dourados que cintilavam num céu tempestuoso. Não era sobre romance, era sobre presença, sobre a segurança de ser vista e não tocada, segurada sem ser capturada. Isadora olhou para a tela terminada, os dedos manchados de dourado. Recuou e percebeu que havia pintado ele, não em semelhança, mas em essência, na forma como a figura permanecia, vigilante, protetora, nunca intimidadora, e na forma como a luz se curvava em direção a ele. Naquela noite ela convidou Theo para o estúdio. Ele entrou devagar, incerto. Era a primeira vez que ela permitira que entrasse no espaço que mantivera como santuário. Ela gesticulou para a pintura. Este é você. Ele olhou, os olhos se suavizando. E pela primeira vez, Theo Almeida Vasconcelos, o homem que nunca deixara ninguém entrar, se sentiu visto. Não como um CEO, não como um marido no papel, mas como um ser humano. Ele se virou para ela. É lindo. Isadora assentiu. Assim são as coisas que sobrevivemos. Ficaram em silêncio, cercados por cor, memória e algo mais florescendo silenciosamente no espaço entre eles. Não amor, ainda não. Mas algo forte o suficiente para segurá-lo quando chegasse. O convite chegou numa manhã de quinta-feira, dentro de um envelope branco, grosso de elegância e pressão. Isadora o encontrou no balcão da cozinha ao lado de sua xícara de chá, seu nome escrito numa tinta dourada elegante. Dentro, um pedido formal de Helena Vasconcelos, mãe de Theo, para o comparecimento do senhor e senhora Vasconcelos no baile beneficente anual da Fundação Vasconcelos. O evento era um dos mais prestigiosos da Zona Sul, um oceano de vestidos, câmeras, sussurros e sorrisos calculados. A ideia de entrar naquele espaço ao lado de Theo, exposta ao julgamento, à política familiar e aos holofotes, fez seus joelhos se sentirem fracos. Naquela noite, ela se sentou encolhida no sofá de seu quarto, o convite intocado na mesa lateral. Theo bateu uma vez antes de entrar. Não falou imediatamente. Não vou obrigá-la a ir, disse finalmente. Mas minha mãe está esperando. É importante para ela, para a empresa. Isadora assentiu devagar. Então não é sobre você? Ele pausou. É sobre nós dois, mas principalmente sobre mostrar ao mundo que somos sólidos. Ela olhou para ele. E somos. Um silêncio se estendeu. Então, quietamente. Estamos chegando lá. Ela suspirou. As pessoas vão falar, julgar, encarar. Estarei bem ao seu lado, ele disse firme, o tempo todo. Aquela promessa simples e firme a tranquilizou. Ainda assim, os próximos dias foram um borrão de tensão. Uma stylist veio à cobertura a pedido de Theo. Isadora não tinha nada adequado para um evento tão formal, e embora protestasse, eventualmente se permitiu ser medida, ajustada, transformada. Quando entrou no vestido champanhe suave na noite do baile, algo em seu reflexo a surpreendeu. Parecia poderosa, não por causa do vestido ou da maquiagem, mas pela forma como se portava, como uma mulher aprendendo a não se encolher. Theo estava na base da escada,
vestido num smoking preto, cada detalhe preciso. Os abotoaduras, a colônia, o silêncio. Quando olhou para cima e a viu, congelou. Seu olhar a varreu, não com fome, mas com admiração. Você está, ele pigarreou, radiante. Ela sorriu de leve, os olhos tremulando com nervos. Não solte minha mão hoje à noite. Não vou, ele disse. Não importa o quê. O baile foi realizado no Copacabana Palace, uma obra-prima arquitetônica repleta de lustres, alianças sussurradas e segredos polidos. Flashes explodiram quando saíram do carro. Theo, aqui! É sua esposa? Primeira aparição pública. Senhora Vasconcelos, um sorriso. O peito de Isadora se apertou, mas o aperto de Theo em sua mão nunca vacilou. Ele a conduziu pelos fotógrafos até o saguão de mármore iluminado como um sonho e um campo de batalha. Helena Vasconcelos desceu a escadaria como uma rainha, alta, cabelos prateados, intimidadoramente composta. Cumprimentou Theo com beijos no ar, depois se virou para Isadora com um sorriso calculado. Você ficou linda, querida, disse. Espero que se saia bem hoje à noite. Essas pessoas, elas observam. Ela não está aqui para atuar. Theo interrompeu, o tom calmo, mas afiado. Ela está aqui como minha esposa. O sorriso de Helena não vacilou. Claro, querido. Apenas quis dizer que as aparências importam. Isadora se endireitou. Não era mais a mesma garota que se escondia em cantos. Ela entrou no salão com Theo ao seu lado, cada passo alto em seus próprios ouvidos. A sala estava cheia de vestidos cintilantes, ternos sob medida e olhos. Tantos olhos. Sussurros a seguiram como fumaça. É ela? Ouvi dizer que era arquiteta ou algo assim. Não exatamente o que eu imaginava para o Theo. Ela segurou a mão de Theo mais forte. Então, do outro lado da sala, avistou Rodrigo, primo de Theo. Era charmoso, todo sorrisos e graça ensaiada. Mas seus olhos eram facas embrulhadas em veludo. Ele se aproximou com uma taça de champanhe na mão. Ora, se não são os recém-casados, disse suavemente. Isadora, não é? Ouvimos tão pouco sobre você. Ela encontrou seu olhar sem piscar. Imagino que isso tenha sido intencional. A mão de Theo se moveu sutilmente para as costas dela. Apoio, não posse. O sorriso de Rodrigo se estreitou. Corajosa, gosto disso. Tenho certeza de que o conselho também gosta. A expressão de Theo não mudou. Cuidado, Rodrigo. Você está sem prática quando se trata de sutileza. Antes que a tensão pudesse aumentar, Helena reapareceu com uma nova onda de convidados para cumprimentar. Isadora e Theo se dirigiram ao terraço para respirar. A noite havia esfriado, a música do quarteto de cordas flutuando pelas portas abertas. Não foi tão ruim, disse Isadora exalando. Eu disse que ficaria perto, Theo respondeu. Mas então tudo congelou. Do outro lado do terraço, perto das fontes, uma figura familiar estava observando-a. Caio. Sua respiração falhou. Seu corpo gelou. Não podia ser. Ele deveria estar fora. Fora do estado. Fora de sua vida. Mas lá estava ele, sorrindo. Theo sentiu a mão dela ficar rígida na sua. O que é? Ela não respondeu. Ele se virou para seguir seu olhar e seu maxilar se contraiu. Quem é aquele? Ela sussurrou. Caio. E assim sua pele se arrepiou. Seus joelhos enfraqueceram. Theo se posicionou na frente dela. Protetor. Fique aqui. Mas ela agarrou seu braço. Não, por favor, não me deixe sozinha. Ele olhou para ela, viu o terror em seus olhos, e pela primeira vez, Theo Almeida Vasconcelos, CEO, estrategista, herdeiro, esqueceu o contrato, esqueceu a política, esqueceu a audiência. Ele puxou Isadora para seus braços ali mesmo nos degraus do baile. Não uma performance, não para a imprensa, um escudo. Ele a levou para um canto silencioso e sussurrou. Você está segura. Não vou deixá-lo se aproximar de você. A respiração dela estava irregular.
Pensei que tinha superado isso. Pensei que estava bem. Theo balançou a cabeça. Não, Isadora. Você é corajosa. Isso não apaga isso. Ela olhou para ele, os olhos vidrados. Ele me destruiu. Theo balançou a cabeça. Não, Sophie. Ele te quebrou. Mas você foi quem escolheu se curar. Ela fechou os olhos, os braços dele ainda ao redor dela. E pela primeira vez em público, não se sentiu observada. Se sentiu protegida. Eles deixaram o baile cedo. Theo não esperou por desculpas ou explicações. No momento em que a mão de Isadora tremeu na dele, ele se virou para Helena, ofereceu um breve aceno e sussurrou algo para a equipe. Em minutos, estavam no banco de trás de seu sedã preto, o motorista instruído a não falar. Isadora se sentou encolhida contra a janela, os braços bem apertados ao redor de si mesma, os olhos perdidos no borrão das luzes da cidade. Ela não havia dito uma palavra desde que viu Caio. Theo não pressionou, mas ficou perto, não tocando, apenas ali. O silêncio entre eles não era mais desconhecido, mas este parecia mais pesado, como o vidro prestes a rachar. Quando chegaram à cobertura, ela não esperou por ele. Subiu as escadas, dirigiu-se diretamente ao seu quarto, a barra do vestido arrastando atrás como um fantasma. Theo a seguiu à distância. Ela empurrou a porta aberta, mas não entrou. Em vez disso, parou na entrada, uma mão agarrando o batente. Então, sem se virar, sussurrou. Você pode entrar? Ele se aproximou. Claro. Ela caminhou até a beira da cama e se sentou. Lentamente, com dedos trêmulos, começou a desafivelar os botões de pérola do vestido. Theo se virou, dando-lhe privacidade, mas não saiu. Preciso te contar, disse, a voz vazia. Tudo. Ele se virou. Ela estava agora num roupão solto, o rosto nu, o cabelo solto como uma cortina escondendo sua vulnerabilidade. Não espero que você conserte, ela continuou. Mas não quero mais me esconder de você. Theo se sentou na poltrona em frente a ela. Não interrompeu. Seu silêncio não era passivo. Era permissão. Isadora respirou fundo. Eu tinha 20 anos quando conheci Caio, começou. Ele era mais velho, confiante. Me fez sentir como se eu importasse. No início foi gentil, até doce. Ele encorajava meu desenho, dizia que eu tinha talento. Ela pausou, os olhos vidrados. E então mudou. A voz dela se apertou. Ele começou a criticar tudo. Meus amigos, minhas roupas, meus desenhos. Disse que eu era emocional demais, sensível demais, que minha arte era infantil, que devia ser grata que alguém como ele visse algo em mim. O maxilar de Theo se contraiu, mas ele não disse nada. Então veio o isolamento, ela continuou. Pouco a pouco, ele me fez depender dele. Parei de desenhar, parei de ver pessoas. Acreditei nele quando disse que ninguém mais me quereria, que eu estava quebrada. As mãos dela tremiam agora. Ele nunca me bateu, não da forma que as pessoas esperam. Mas me despedaçou por dentro. Perdi-me completamente. Levei tudo o que tinha para sair. E quando saí, prometi a mim mesma que nunca deixaria ninguém se aproximar novamente. Ela olhou para cima então, diretamente nos olhos de Theo. Até você. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Você não forçou sua entrada. Apenas ficou. E eu não sabia o quanto precisava disso até hoje à noite. Theo exalou lentamente, as mãos entrelaçadas firmemente no colo. Isadora, disse gentilmente. Você nunca precisou de conserto. O que ele fez com você foi crueldade, não verdade. E o fato de você ter se afastado disso, de ter reconstruído qualquer parte de si mesma, essa força. Ela fechou os olhos, um soluço escapando. Ele se levantou, se aproximou lentamente e se ajoelhou diante dela. Preciso que você saiba algo, disse. Este casamento começou como estratégia, uma forma de proteger as propriedades da família. Você nunca deveria importar. Ele olhou para ela, vulnerável agora. Mas você importa. Ela piscou. Theo. Ele estendeu a mão para a dela, e desta vez ela não se afastou. Não vou deixá-lo se aproximar de você novamente,
disse. Prometo. Isadora sussurrou. Ele foi convidado. Alguém sabia que ele estaria lá. A expressão de Theo escureceu. Então vou descobrir quem. E vou garantir que não aconteça novamente. Ela se inclinou para ele, a testa descansando em seu ombro. Não quero mais ter medo. Você não terá, ele murmurou. Não enquanto eu estiver respirando. Naquela noite, ela não pediu para ele dormir por cima das cobertas. Ela puxou o cobertor. Sem palavras, Theo se deitou ao lado dela, totalmente vestido, cuidadoso, presente. E quando os dedos dela procuraram os dele, ele não apenas segurou sua mão. Ele segurou espaço para sua dor, para sua raiva, para sua força, para seu renascimento. Na manhã seguinte, ele fez uma ligação antes do nascer do sol. Quero tudo sobre Caio Mendes, disse ao telefone. Onde trabalha, onde mora, quem o convidou para o baile. Quero cada detalhe. Ao final do dia, tinha nomes. Rodrigo, seu primo, sempre charmoso, sempre calculista, havia estendido o convite sob o pretexto de networking, mas o timing era preciso demais. Cruel demais. Theo o confrontou na noite seguinte no prédio da Vasconcelos Holdings. Você cruzou uma linha, disse parado cara a cara com Rodrigo no lounge executivo. Rodrigo ergueu uma sobrancelha. Ela é sua esposa, Theo. Não deveria conseguir lidar com um pouco de pressão? Você convidou o abusador dela para um evento público. Eu convidei um convidado com potencial de negócios. A voz de Theo desceu para gelo. Você acabou. Rodrigo riu. Acha que pode me cortar? O conselho confia em mim. Theo sorriu friamente. Não quando ouvirem as gravações. Rodrigo empalideceu. De volta à cobertura, Theo não contou tudo a Isadora ainda. Não porque não confiava nela, mas porque queria protegê-la de mais estresse. Em vez disso, voltou ao estúdio dela, onde ela estava pintando novamente. Ele observou da porta. O que é dessa vez? Perguntou suavemente. Ela sorriu. Algo novo, algo feroz. E era. Uma tela cheia de fogo, não destruição, mas transformação. Ela olhou para ele, cor nas bochechas, olhos brilhando. Você acredita que as pessoas podem voltar de qualquer coisa? Theo entrou na sala sem hesitação. Acredito que você já voltou. Na segunda-feira pela manhã, a cobertura não parecia mais um refúgio. Parecia uma fortaleza. Theo já havia instalado uma empresa de segurança privada quando Isadora acordou. Câmeras foram verificadas, funcionários questionados, listas de acesso revisadas. Cada canto da propriedade foi mapeado com precisão silenciosa. Não era paranoia, era proteção. Quando Isadora entrou na cozinha naquela manhã, ainda de roupão, o cabelo embaraçado do sono, notou o homem com um fone discreto parado perto da porta da frente. Ela se virou para Theo com sobrancelhas franzidas. Quem é aquele? Theo baixou o tablet. O nome dele é Ben, ex-marinha. Ele está aqui por você. Ela piscou. Você contratou um guarda-costas? Ele assentiu. 2, na verdade. Um para a casa. Um para onde quer que você vá. Eles são treinados para serem invisíveis, mas sempre observando. Isadora engoliu seco. Você não me perguntou. Não precisei, ele disse gentilmente. Depois do que aconteceu no baile, não é apenas sobre segurança. É sobre paz de espírito. Você merece dormir sem se perguntar quem pode aparecer numa multidão. Ela o encarou por um longo momento, então assentiu. Obrigada. Naquela tarde, Theo recebeu confirmação do que já suspeitava. Rodrigo havia conspirado com Caio. Registros telefônicos, e-mails, logs de reuniões. Uma estratégia projetada para desestabilizar Theo ao atingir o trauma de Isadora, ao usar seu passado como arma no exato momento em que o conselho da Vasconcelos Holdings estava se preparando para uma votação crítica. Quando leu as mensagens, frias, calculadas, pessoais, algo em Theo se rompeu. Não era apenas negócio mais, era guerra. Ele compartilhou tudo com Isadora naquela noite. Sentaram no sofá em seu estúdio, as pernas dela dobradas sob ela,
um cobertor drapeado sobre os ombros. Ele lhe entregou um arquivo impresso, prova em preto e branco de que seus piores medos haviam sido planejados. Ela folheou lentamente os e-mails, os nomes, os horários. Quando chegou ao fim, exalou trêmula. Eles planejaram isso, disse. Cada segundo. Theo assentiu, o maxilar apertado. Eles acharam que você era uma fraqueza, que eu ficaria distraído demais para lutar. Ela encontrou seus olhos. O que você vai fazer? Ele se inclinou para a frente. O que nós vamos fazer? Corrigiu. Porque de agora em diante não sou o único nesta luta. Ela olhou para ele surpresa. Eu quero você ao meu lado, disse. Não apenas como minha esposa no papel, mas como minha parceira, minha igual. Preciso da sua força, Isadora, e da sua voz. Sua respiração falhou. Você não tem medo do que as pessoas vão dizer? Deixe eles falarem, Theo disse. Você sobreviveu a coisas piores que as opiniões deles. Naquela noite, ela não pediu para ele dormir em sua cama. Ela o convidou a ficar a noite toda, sem limites. Ele a segurou perto, não possessivamente, não por desejo, mas como alguém que a havia escolhido completa e livremente. E quando ele sussurrou contra seu cabelo, você não está sozinha nisso. Ela acreditou nele. Nos dias que se seguiram, sua unidade se tornou inabalável. Theo começou a preparar um caso para apresentar ao conselho. Evidência não apenas da sabotagem de Rodrigo, mas do envolvimento de Caio e como tudo se cruzava com o trauma de Isadora. Isadora ajudou a organizar os arquivos. Ela anotou cronologias. Escreveu sua versão da história numa caligrafia clara e firme. À noite, sentavam no chão de seu escritório, de pernas cruzadas como adolescentes, planejando uma revolução. Às vezes riam, às vezes choravam, mas sempre trabalhavam juntos. Ela fazia perguntas sobre a empresa, sobre sua infância, sobre por que ele havia construído muros tão altos que ninguém conseguia escalá-los. Ele lhe contou sobre a pressão do legado, a solidão de ser o herdeiro Vasconcelos, os anos fingindo que controle era igual à força. Você é a primeira pessoa que já viu além do nome, ele confessou. Ela sorriu. Você é a primeira pessoa que já olhou para mim sem tentar me consertar. E assim sua aliança se aprofundou, não apenas em estratégia, mas em alma. Isadora começou a pintar novamente com fogo, não apenas para curar, mas para expressar. Criou uma nova série. Figuras sem rosto de pé nas ruínas de seu passado, cercadas por cor viva e selvagem. Uma tela mostrava uma mulher com o coração nas próprias mãos, sangrento, machucado, mas inteiro. Theo a viu e observou por um longo tempo. Essa, disse quietamente, é tudo. Acho que é a primeira vez que me pintei, ela sussurrou. Ela decidiu mostrá-las. Juntos organizaram uma pequena exposição privada na cobertura, convidando convidados de confiança, membros do conselho, alguns aliados da mídia, amigos próximos de Theo. O espaço foi cuidadosamente curado. Velas, música suave, paredes cobertas com a jornada de Isadora, e no centro, a tela da mulher com o coração. As pessoas caminharam pelos cômodos em silêncio, visivelmente tocadas. Não era apenas arte. Era verdade. No final da noite, uma das diretoras do conselho se aproximou de Theo. Ela é mais forte que todos nós, a mulher disse, olhando de volta para Isadora. Theo sorriu. Eu sei. Na manhã seguinte, enquanto caminhavam pelo jardim da cobertura, Isadora pegou sua mão. Você acha que vamos ganhar? Perguntou. Theo apertou seus dedos. Nós já estamos ganhando. Ela se virou para ele. Como assim? Mesmo que percamos a empresa. Ele encontrou seu olhar, sério agora. Então construiremos algo mais juntos. E naquele momento, Isadora percebeu que algo mais profundo que segurança havia nascido. Pertencimento. Não porque Theo a protegeu, mas porque ele a convidou a se proteger e lhe deu espaço para se erguer. A sala de reuniões estava mais fria que o usual. Paredes de vidro, uma longa mesa de jacarandá, 12 executivos sentados em ternos alfaiatados rígidos.
Atrás deles, janelas panorâmicas revelavam uma manhã cinzenta no rio, espelhando a tensão que espessava no ar. Theo estava na cabeceira da mesa, sua presença afiada, calma, ilegível. Ao lado dele, Isadora se sentava em silêncio, não mais um fantasma nas sombras, não mais invisível. Usava um vestido azul marinho simples, elegante, sólido, o cabelo preso para trás, o olhar firme. Ela não havia vindo como a esposa silenciosa. Havia vindo como testemunha, como prova, como verdade. Rodrigo se recostava em sua cadeira do outro lado da sala, casual como sempre, pernas cruzadas, dedos tamborilando uma caneta contra a mesa. Esta reunião parece desnecessária, disse com um sorriso. Uma distração, francamente. Podemos ir direto à votação? A voz de Theo foi clara, medida. Antes de votarmos em qualquer coisa, precisamos abordar as ações de um dos nossos. Rodrigo ergueu uma sobrancelha. Isso é sobre o baile? Pensei que seu pequeno show de relações públicas tivesse sido... Não foi um show, Theo interrompeu, a afiação em seu tom inconfundível. Foi sabotagem, direcionada, deliberada e orquestrada por você. Alguns membros do conselho se mexeram em suas cadeiras. Rodrigo riu. Essa é uma acusação séria. Theo pressionou um botão no controle remoto em sua mão. A tela atrás dele se acendeu. E-mails, registros de texto, timestamps. Aqui está a prova de você convidando Caio Mendes para o baile sob pretextos falsos. Aqui está um rastro de comunicação entre vocês dois, abrangendo semanas, coordenado, manipulativo e cronometrado exatamente antes da votação anual da Vasconcelos Holdings. Murmúrios ondularam ao redor da mesa. Isadora não estremeceu. Ela havia visto tudo, vivido tudo. Rodrigo se inclinou para a frente. Você está baseando tudo isso em suposições. Theo ergueu uma sobrancelha. Estou baseando isso em áudio. Ele tocou novamente. Uma gravação tocou. A voz de Rodrigo clara, arrogante. Ela é o ponto fraco dele. Você entra na cabeça dela e ele vai desmoronar. Eles são frágeis. Ela é bagagem danificada. A sala ficou em silêncio. Rodrigo empalideceu. A mão de Isadora repousava calmamente em seu colo, embora seu coração batesse forte. Ela olhou ao redor da mesa, sua voz silenciosa, mas resoluta. Fui convidada para aquele baile para ser humilhada. O homem que vocês ouviram nessa fita é meu ex-abusador. Eu o deixei há anos. E ainda assim, eles usaram meu passado como uma arma. Ela se levantou lentamente. A sala a seguiu com os olhos. Não estou aqui por vingança. Estou aqui pela verdade. Vocês podem votar hoje em números, em legado, em métricas de desempenho, ou podem votar em integridade, em quem escolhem apoiar. Porque esta empresa será moldada não apenas pelo lucro, mas pelas pessoas. Uma longa pausa. Então ela acrescentou suavemente. Eu não sou quebrada. E ele também não é. Theo a olhou, realmente a olhou, e naquele momento não estava apenas orgulhoso. Estava humilhado. Pela primeira vez em sua carreira, não foi ele quem conquistou a sala. Foi ela. O presidente do conselho pigarreou. Senhora Vasconcelos, obrigado. Suas palavras foram poderosas. Ele se virou para Theo. Senhor Vasconcelos, você tem uma recomendação formal? Theo assentiu. Proponho suspender Rodrigo Vasconcelos indefinidamente e removê-lo de todas as posições de votação até nova revisão. Efetivo imediatamente. Rodrigo se levantou, punhos cerrados. Vocês não podem fazer isso. Eu sou esta empresa. Não, Theo disse se aproximando. Você era a podridão dela. A segurança entrou na sala antes que Rodrigo pudesse responder. Enquanto era escoltado para fora, ele encarou Isadora com ódio. Ela não desviou o olhar. Theo se virou de volta para a mesa. Agora, vamos votar? Foi unânime. Depois da reunião, a sala de reuniões se esvaziou lentamente, membros acenando respeitosamente para Isadora enquanto saíam. Alguns apertaram sua mão.
Outros simplesmente mantiveram seu olhar com algo parecido com admiração. Quando finalmente ficaram sozinhos, Theo se aproximou dela, os olhos escuros de emoção. Você não apenas me ajudou hoje, disse. Você salvou algo que pensei que tinha que carregar sozinho. Isadora tocou seu peito. Não estamos mais sozinhos. Essa é a diferença. Ele alcançou o bolso interno do paletó e puxou um papel dobrado. O contrato de casamento. Segurou-o entre eles. Isso não nos define mais. Ela assentiu, os olhos vidrados. Então queime. Caminharam juntos até o escritório dele. Theo abriu a lareira, acendeu um fósforo e colocou o contrato em chamas. Observaram enquanto o papel se curvava, escurecia e virava cinzas. Não com vingança, mas com paz. Isadora se encostou nele, a cabeça em seu ombro. E agora? Ele sorriu. Agora reescrevemos tudo. As cinzas do contrato ainda persistiam na lareira na manhã seguinte. Isadora passou por elas descalça, uma xícara de chá quente nas mãos. O ar na cobertura parecia mais leve agora, como se tivesse exalado, como se a casa também estivesse prendendo a respiração por tempo demais. Nos dias que se seguiram à reunião do conselho, algo mudou entre ela e Theo. Não andavam mais na ponta dos pés um ao redor do outro. Construíam algo aberto. Sem mais sombras, sem mais fingimento. Cada palavra era sincera. Cada olhar era suave. Até o silêncio havia se tornado sagrado entre eles. Não ausência, mas espaço cheio de conhecimento. E então, numa tarde chuvosa, Theo desapareceu. Deixou um bilhete em seu cavalete. Vista algo confortável. Me encontre no jardim do terraço. Isadora ergueu uma sobrancelha. O jardim? Na chuva? Ela vestiu um cardigã longo e saiu na garoa. O caminho estava alinhado com lanternas suaves, tremulando gentilmente sob o céu nublado. As flores brilhavam com o orvalho, pétalas corando sob o toque gentil da chuva. E lá, sob o pergolado onde as orquídeas floresciam selvagens, estava Theo. Usava um suéter preto, mangas arregaçadas até os antebraços, cabelo úmido, sem terno, sem gravata. Apenas ele. Na mão, uma pequena caixa de veludo. Isadora congelou. Ele sorriu. Não o sorriso frio de CEO que ela havia visto 1000 vezes, mas o sorriso suave e vulnerável, reservado apenas para ela. Sei que já fizemos isso uma vez, disse, se aproximando. Mas aquilo foi papel, estratégia, medo. Desta vez é diferente. Ela piscou para conter as lágrimas. O que você está fazendo? Estou pedindo, ele disse gentilmente se ajoelhando. E assim, a chuva cessou de importar. O tempo cessou de se mover. Isadora Menezes, disse, a voz tremendo ligeiramente. Você entrou na minha vida como um contrato e acabou se tornando a coisa que nunca soube que precisava. Paz, fogo, verdade. Você não apenas sobreviveu, você me ensinou como viver. Ele abriu a caixa. Uma aliança simples de ouro, delicada, gravada com uma pincelada. A pincelada dela. Não quero um casamento construído em condições. Quero um construído em escolha. Você se casa comigo de novo? De verdade, para tudo? Lágrimas escorreram por suas bochechas. Sim, ela sussurrou, caindo de joelhos com ele. Sim, Theo. Sim. Ele deslizou o anel em seu dedo lentamente, reverentemente. Então a beijou. Não com urgência, mas com o desespero silencioso de um homem que sabia o quão perto havia chegado de nunca encontrar o que importava. Ficaram assim no jardim, a chuva suave em seus ombros, a cabeça dela aninhada na curva de seu pescoço, os braços dele ao redor dela como abrigo. Exatamente um mês depois, casaram-se novamente. Desta vez não havia imprensa, contratos, membros do conselho, brindes de champanhe ou escadarias de mármore. Apenas 10 convidados, um corredor alinhado com flores no jardim da cobertura e um jardim vivo com a primavera.
Isadora usava um vestido marfim suave que havia costurado ela mesma, leve, fluindo, com detalhes pintados ao longo da barra. Flores selvagens, água, fogo, símbolos de sua cura. Theo não usava gravata, apenas uma camisa de linho escura, mangas arregaçadas, descalço como ela. Seus votos foram sussurrados sob o pergolado de orquídeas. Ele segurou suas mãos. Prometo nunca silenciá-la, nunca defini-la, protegê-la sem aprisioná-la, amá-la mesmo quando o silêncio retornar, e especialmente quando não retornar. Ela olhou em seus olhos. Prometo nunca me esconder novamente, aparecer bagunçada, assustada, inteira, vê-lo mesmo quando o mundo não vê, e amá-lo sem precisar que você me conserte. Quando se beijaram, seus convidados, amigos, não estranhos, se levantaram em aplauso silencioso, sem câmeras, sem declarações, apenas pertencimento. Mais tarde, naquela noite, Isadora vagou para seu estúdio sozinha. A luz do sol havia se tornado dourada. O cavalete estava vazio. Ela pegou uma nova tela, e pela primeira vez em anos, não hesitou antes de tocá-la. Pintou uma casa, não uma estrutura, mas um sentimento. Duas figuras, mãos entrelaçadas, um único fio vermelho conectando seus corações. Quando Theo entrou descalço, segurando 2 taças de vinho, ele pausou. Somos nós, ela sorriu. Sempre fomos. Ele colocou as taças e se aproximou. Atrás dela, envolveu os braços ao redor de sua cintura. Quero te dar um filho, sussurrou em seu cabelo. Ela ficou imóvel. Quero uma família, disse. Uma onde o amor não é conquistado. Uma onde ninguém tem que se esconder. Nunca mais. Ela se virou lentamente, os olhos cheios de estrelas. Então vamos construí-la. E quando suas testas se tocaram, ambos souberam que esta não era o fim de sua história. Era o começo. Mas nem tudo estava resolvido. 3 dias depois do segundo casamento, enquanto Isadora pintava em seu estúdio com música suave preenchendo o espaço, seu telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia, mas algo no padrão de toque a fez atender. Alô? Isadora. A voz a fez gelar. Caio. Sua mão apertou o telefone. Como você conseguiu este número? Precisamos conversar. Sobre Theo. Sobre coisas que você não sabe. Ela desligou imediatamente, mas suas mãos tremiam. Em segundos, Theo apareceu na porta. Ele havia escutado o telefone, visto sua expressão. Era ele? Ela assentiu, incapaz de falar. Theo pegou o telefone dela, verificou o número, então fez sua própria ligação. Ben, preciso que rastreie uma chamada. Agora. Em 1 hora, tinha um endereço. Caio estava hospedado num hotel em Ipanema, a apenas 20 minutos de distância. Vou cuidar disso, Theo disse, pegando as chaves do carro. Não. Isadora se levantou. Nós vamos cuidar disso, juntos. Ele pausou. Isadora, você não precisa... Sim, preciso. Sua voz era firme agora. Tenho fugido dele há anos, não mais. O hotel era discreto, caro, o tipo que homens como Caio escolhiam quando queriam parecer bem-sucedidos. Eles subiram até o 5º andar, Ben e outro guarda discretamente atrás deles. Theo bateu na porta. Não havia ponto em subterfúgio. Caio abriu, e por um momento seu rosto mostrou surpresa genuína ao ver Isadora ali, não escondida, mas ao lado de Theo como uma igual. Não esperava que viesse, ele disse, o sorriso retornando. Então você me conhece mal, Isadora respondeu. O que você quer? Caio gesticulou para o quarto. Entrem, vamos conversar como adultos. Não, Theo disse. Você fala aqui, Caio riu. Sempre o protetor, não é? Sabe, Isadora, há coisas sobre seu marido que... Pare. A voz de Isadora cortou o ar como uma lâmina. Não vim aqui para jogos, vim para deixar algo claro. Ela se aproximou, e pela primeira vez desde que o conhecera, Caio recuou. Você passou anos me dizendo que eu era fraca, quebrada,
que ninguém mais me quereria, e por um tempo acreditei. Mas você estava errado. Sua voz cresceu mais forte. Eu não sou suas palavras. Não sou sua definição de mim. E definitivamente não sou sua vítima. Ela parou a centímetros dele. Você me ligou porque está desesperado, porque sua vida não deu certo e você pensou que podia me usar novamente. Mas essa versão de mim não existe mais. Caio tentou falar, mas ela continuou. Se você me ligar novamente, se aparecer perto de mim ou da minha família, se sequer respirar em minha direção, não será Theo que você terá que temer. Será a lei. E não sou mais a menina assustada que você conhecia. Por um momento, algo perigoso brilhou nos olhos de Caio. Mas então, ele viu Theo atrás dela, os guardas no corredor, e a realidade se instalou. Você terminou. Theo disse silenciosamente. Com ela, comigo, com qualquer um em nossas vidas. E se tentar algo, qualquer coisa, você descobrirá que tenho recursos que você nem pode imaginar. Caio olhou entre eles, então forçou uma risada. Não precisavam de todo esse drama, só queria conversar. Não, Isadora disse. Você queria poder, mas eu não tenho nenhum para dar. Eles se viraram para sair, mas ela olhou por cima do ombro uma última vez. Obrigada, disse. Caio piscou, confuso. Por quê? Por me mostrar o que eu não quero ser. No elevador descendo, Theo segurou sua mão. Como se sente? Isadora pensou por um momento. Livre. E ela estava. Pela primeira vez em anos, verdadeiramente livre. Naquela noite, eles fizeram amor pela primeira vez desde o segundo casamento. Não havia pressa, urgência ou medo. Apenas duas pessoas que haviam escolhido uma a outra completamente, sem condições, sem contratos. Depois, deitados, emaranhados nos lençóis, ela disse algo que fez o coração de Theo parar. Estou pronta agora. Para tudo. Para uma família, para o futuro, para ser completamente sua. Ele a puxou mais perto. Você sempre foi minha, desde a primeira noite em que fiquei. E você sempre foi meu, ela sussurrou de volta. Do lado de fora, o rio brilhava como diamantes espalhados, e dentro de sua cobertura, que não era mais um refúgio, mas um lar, eles começaram a construir algo que nenhum contrato jamais poderia definir. Amor. Real. Complicado. Curador. E pela primeira vez em suas vidas, ambos sabiam que mereciam. 3 anos depois, a cobertura não estava mais silenciosa. Risadas ecoavam pelos corredores. Pequenos pés corriam pelo piso de mármore. O cheiro de tinta a óleo se misturava com canela e giz de cera molhado. Havia marcas de mãozinhas nas janelas, brinquedos embaixo do banco do piano e uma melodia sempre sussurrando em algum lugar, seja do toca-discos ou da voz de Isadora. Haviam-se passado 4 anos desde o segundo casamento, e nada era igual, exceto o que importava. O jardim florescia mais selvagem agora, menos aparado, mais vivo. Isadora se recusava a domá-lo. Dizia que as flores eram como crianças, precisavam de espaço para crescer em seus próprios termos. Theo construiu para ela um novo estúdio nos fundos, janelas do chão ao teto, prateleiras altas para tintas, pincéis, telas, uma lareira para tardes de inverno. Nas paredes, sua última série, Tornando-se. Cada pintura refletia cura, maternidade, memória e verdade. A primeira peça da coleção, um retrato de uma mulher em pé na luz do sol, uma mão segurando uma criança, a outra coberta de tinta. O título, Sobrevivente. Theo não apenas admirava sua arte, ele a celebrava. Tornou-se o tipo de homem que reorganizava reuniões para estar em casa no jantar. O tipo que sabia qual marca de papel ela gostava para esboços. O tipo que dançava com Helena na cozinha, enquanto Lucas pintava super-heróis nas camisas sociais brancas do pai. Isadora os observava às vezes da janela do estúdio, pincel na mão, lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de incredulidade. Esta era sua vida. Uma vida que nunca pensou que merecia.
Lucas tinha 3 anos, já sério e curioso com a sobrancelha do pai e o fogo da mãe. Helena acabara de fazer 1 ano, caótica, alegre, imparável. Ela tinha os olhos de Isadora e a teimosia de Theo. Uma noite, enquanto as crianças dormiam e a lareira crepitava abaixo, Isadora descansou a cabeça no colo de Theo. Ele estava lendo um de seus antigos diários que ela havia lhe dado para entender mais de quem ela costumava ser. Em certo ponto, ele pausou. Você costumava pensar que era invisível, murmurou. Ela assentiu. Você escreveu. Eu poderia desaparecer amanhã e ninguém saberia o que foi perdido. A garganta dela se apertou. Lembro. Theo fechou o diário e acariciou seu cabelo. Você estava errada. Ela olhou para cima. Você é a razão de eu ver o mundo diferente agora, disse. Você não desapareceu. Você acordou, e me acordou com você. Naquela noite, não falaram muito. Apenas ficaram ali, membros entrelaçados, envolvidos na segurança silenciosa que haviam construído das ruínas. Na sua primeira exposição individual, Isadora fez um discurso. A sala estava cheia de sobreviventes, mulheres que haviam vivido através de tempestades e agora seguravam pincéis em vez de correntes. Theo estava no fundo, segurando Helena no ombro, Lucas ao lado dele. Isadora pegou o microfone. Houve um tempo, disse, quando acreditei que meu valor estava ligado ao silêncio. Quando pensei que a dor tinha que permanecer escondida para ser real. Mas o amor verdadeiro, foi o que quebrou esse silêncio. Ela sorriu através das lágrimas. Eu não apenas me apaixonei por um homem, me apaixonei por uma vida que nunca imaginei que pudesse ser minha. A audiência se levantou em aplausos, não porque ela era brilhante, embora fosse, mas porque era verdadeira. De volta em casa, Theo colocou as crianças para dormir e encontrou Isadora na varanda, tomando vinho sob as estrelas. Ele envolveu um cobertor ao redor de seus ombros, então beijou sua têmpora. Você nunca para de se tornar, sussurrou. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. Nem você. Ficaram em silêncio, observando a lua subir lentamente sobre as montanhas. E quando o vento os tocou, suave, fresco, familiar, Isadora estendeu a mão para a dele. Você acha que o passado realmente desaparece? Perguntou. Não, disse entrelaçando os dedos aos dela. Mas acho que aprendemos a carregá-lo diferente, como uma sombra que não nos assusta mais. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Eu costumava viver na sobrevivência, sussurrou. Ele beijou o topo de sua cabeça. Agora você vive em cores. E naquele momento, com o mundo silencioso e pleno ao redor deles, Isadora Menezes Vasconcelos soube que sua história não havia terminado. Havia começado. Em pinceladas, em canções de ninar, em braços que seguravam sem machucar, em amor que cresceu onde o silêncio uma vez viveu. Ela pensou que estava escolhendo o silêncio para sobreviver, mas na verdade, estava esperando por alguém que não teria medo de suas sombras. Alguém que não a resgataria, mas ficaria ao lado dela enquanto ela se resgatava. Theo não a consertou. Ele simplesmente ficou. E nesse ficar, o amor cresceu. Não alto, não perfeito, mas real. Porque às vezes o que nos cura não é um grande gesto, mas uma presença silenciosa que nunca vai embora. 2 anos depois, a manhã chegou dourada e morna, típica do verão carioca. Isadora acordou antes do alarme, como sempre fazia agora. Não por ansiedade, mas por antecipação. O dia estava cheio de pequenas promessas. Lucas tinha aula de natação. Helena estava aprendendo a andar. E Theo havia prometido que voltaria cedo para o jantar em família. Ela se levantou devagar, cuidando para não acordar Theo, e caminhou até a janela. A vista da Barra da Tijuca se estendia diante dela. O oceano infinito, a praia dourada, o céu sem nuvens. Mas não era a paisagem que a fazia sorrir. Era o som. Risadas vindas do quarto das crianças. Helena balbuciando animadamente enquanto Lucas tentava ensiná-la a dizer mamãe corretamente. Quando entrou no quarto deles,
encontrou Lucas sentado na cama de Helena, mostrando-lhe um livro de figuras coloridas. "Mamãe!" Helena gritou, estendendo os bracinhos. Isadora a pegou no colo, inalando o cheiro doce de bebê e shampoo infantil. Lucas se aconchegou ao lado dela. "Mamãe, você vai pintar hoje?" perguntou. "Talvez", ela disse, beijando sua testa. "Você quer me ajudar?" Seus olhos se iluminaram. "Posso pintar papai de novo?" Ela riu. "Claro que pode." Na cozinha, Theo já estava preparando café, vestido num polo azul claro e jeans, uma versão muito mais relaxada do executivo engravatado que ela conhecera 5 anos atrás. Ele havia aprendido a equilibrar trabalho e família de uma forma que ela nunca imaginou possível. "Bom dia, família", disse, beijando-a suavemente antes de fazer cócegas em Helena, até ela gargalhar. "Papai, você vai trabalhar hoje?" Lucas perguntou, subindo numa cadeira para alcançar seu copo de suco. "Só até o almoço", Theo respondeu. "Depois vamos à praia. Que acham?" As crianças gritaram em aprovação. Após o café da manhã, Theo partiu para o escritório e Isadora levou as crianças para o estúdio. Era uma rotina que desenvolveram. Ela pintava enquanto eles brincavam no canto que Theo havia transformado num espaço seguro para crianças, com tapetes macios, brinquedos e uma mesa pequena onde Lucas podia fazer suas próprias obras de arte. Hoje ela estava trabalhando numa nova peça. Uma família de 4 pessoas numa praia. Não rostos claros, mas silhuetas amorosas contra um pôr do sol dourado. Era para a nova série que chamava de Lar. "Mamãe, esses somos nós?" Lucas perguntou, apontando para a tela. "Sim, meu amor, somos nós." Ele estudou a pintura com a seriedade de um crítico de arte. "Você fez papai muito alto." Ela riu. "Papai é alto. E você me fez mais bonito. Você já é bonito." Helena, que havia aprendido a andar há apenas 1 mês, cambaleou até as pernas de Isadora, deixando marcas de tinta lavável nas calças dela. Isadora não se importou. Essas manchas haviam se tornado parte de sua identidade. Mãe, artista, mulher amada. À tarde, como prometido, Theo voltou cedo. Foram à Praia da Barra, onde montaram uma barraca e passaram horas construindo castelos de areia. Lucas era meticuloso como o pai, criando estruturas elaboradas. Helena preferia destruir tudo que eles construíam, rindo histérica a cada demolição. Enquanto as crianças brincavam na areia, Isadora e Theo se sentaram lado a lado, observando. "Você se lembra?" Theo disse suavemente. "De quando achávamos que isso seria impossível?" Ela assentiu. "Lembro de não conseguir imaginar me sentindo segura o suficiente para ter filhos." "E agora?" Ela olhou para Lucas ajudando Helena a segurar um baldinho, para Theo construindo torres impossíveis só para ver os filhos rirem, para a vida que haviam criado das cinzas de contratos e medo. "Agora sei que não se trata de não ter medo", disse. "Se trata de ter algo pelo qual vale a pena ser corajosa." Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo e a casa havia se aquietado, Isadora encontrou Theo no piano. Ele tocava a mesma melodia jazz que ela ouvira anos atrás, na primeira noite em que percebeu que havia algo mais atrás de suas paredes. Ela se sentou ao lado dele no banco, descansando a cabeça em seu ombro enquanto ele tocava. "Sabe o que percebi hoje?" disse quando a música parou. "O quê?" "Que nunca mais me pergunto se mereço isso. Esta vida, esta família, você." Theo se virou para olhá-la. "E não se pergunta?" "Não, porque finalmente entendi que não se trata de merecer. Se trata de escolher. Todos os dias eu escolho isso. Escolho você. Escolho eles. Escolho a mulher que me tornei." Ele a beijou então, longo e profundo, com todo o amor acumulado de 5 anos de escolhas diárias. "Eu também te escolho", sussurrou contra seus lábios. "Todos os dias. Para sempre." Mais tarde, deitados na cama com a brisa marinha entrando pela janela aberta, Isadora pensou em todas as versões de si mesma que havia sido. A menina assustada que se encolhia diante de sombras.
A mulher quebrada que não conseguia tocar numa tela. A noiva relutante que casou por necessidade. Todas essas versões haviam levado a esta: mãe, esposa, artista, sobrevivente, mulher inteira. Theo? Sussurrou no escuro. Obrigada. Por quê? Por não tentar me salvar. Por apenas ficar. Ele a puxou mais perto. Obrigado por me deixar ficar. E ali, no silêncio sagrado de um lar construído sobre escombros de contratos quebrados, eles dormiram. Não como estranhos dividindo espaço, não como parceiros de negócios, mas como duas pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não é sobre ser salvo. É sobre ser visto, escolhido e amado exatamente como você é. Na manhã seguinte, Isadora acordou para encontrar uma nova tela no seu cavalete. Em branco, cheia de possibilidades. Ao lado, um bilhete de Theo. Para todas as histórias que ainda vamos pintar juntos. Te amo. T. Ela sorriu, pegou um pincel e começou a pintar o futuro. Era dourado, como a luz da manhã entrando pela janela. Era quente, como a risada de seus filhos ecoando pela casa. Era infinito, como o amor que haviam construído nas fundações de honestidade e escolha. E pela primeira vez na vida, Isadora Menezes Vasconcelos não estava pintando o que sobreviveu. Estava pintando o que havia se tornado. Epílogo. 10 anos depois, a galeria estava lotada. Isadora Vasconcelos, uma década de renascimento, dizia o banner na entrada. As paredes exibiam sua jornada completa, desde os primeiros esboços tímidos até as obras poderosas e vibrantes que agora eram reconhecidas internacionalmente. Theo estava no fundo da sala, agora com alguns fios grisalhos nas têmporas, observando-a falar com críticos de arte e colecionadores. Aos 13 anos, Lucas havia herdado o olho artístico da mãe e a postura confiante do pai. Helena, aos 11, era pura energia criativa, já mostrando talento para a música além da pintura. Papai, Helena sussurrou puxando sua manga. Mamãe está famosa? Theo sorriu. Mamãe sempre foi extraordinária. Agora mais pessoas conseguem ver isso. No centro da exposição, uma única peça atraía mais atenção que todas as outras. Era a pintura de uma mulher quebrando correntes invisíveis, rodeada por explosões de cor que pareciam formar asas. O título, Liberdade Escolhida. Era a última peça que Isadora havia pintado para esta exposição. Nela, capturou não apenas sua própria jornada, mas a de toda mulher que já havia precisado escolher entre sobreviver e viver. Quando a noite terminou e a galeria se esvaziou, a família Vasconcelos caminhou pela praia de Copacabana. As crianças corriam à frente, coletando conchas sob a luz da lua. Você fez isso, Theo disse, segurando a mão de Isadora. Nós fizemos isso, ela corrigiu. Eles pararam para observar as ondas quebrando na areia, o som eterno e reconfortante do oceano. Isadora pensou na mulher que foi, silenciosa, assombrada, convencida de que não merecia nada além de sobrevivência. Essa mulher estava dentro dela ainda, mas transformada. Não apagada, mas integrada. Suas cicatrizes haviam se tornado parte de sua força, sua história de sobrevivência, um mapa para outras encontrarem o caminho. Sabe o que mais me orgulha? Disse a Theo, observando Lucas ensinar Helena a fazer castelos de areia mesmo no escuro. O quê? Que nossos filhos nunca vão conhecer versões de nós que se escondiam. Eles só conhecem pais que se escolhem todos os dias, que enfrentam problemas juntos, que transformam dor em arte e medo em amor. Theo a beijou sob as estrelas, ali na praia onde haviam trazido seus filhos, centenas de vezes, onde construíram memórias sobre as fundações de um amor que começou como contrato e floresceu em algo infinito. Para onde vamos agora? Perguntou. Isadora olhou para sua família, Theo, cujo amor paciente havia lhe dado espaço para crescer. Lucas, cuja curiosidade constante a inspirava. Helena, cujo riso desenfreado lhe lembrava diariamente da alegria que era possível. Para casa, disse.
sempre para casa. E ali, caminhando pela areia com as pessoas que amava, Isadora soube que sua maior obra de arte não estava pendurada em nenhuma galeria. Estava viva, respirando, crescendo ao seu redor a cada dia. Estava na forma como Theo ainda lhe trazia chá todas as manhãs, nas perguntas impossíveis de Lucas sobre cores e emoções, na dança espontânea de Helena pela casa. Sua maior criação era a vida que haviam pintado juntos, imperfeita, bela, real, uma obra de arte em constante evolução, assinada não com tinta, mas com amor.